No ano de 1919, Lord Northcliffe, proprietário de uma cadeia de jornais londrinos, tomou conhecimento de uma obra que narrava fatos sobre vida após a morte e psicografada por um sacerdote da igreja anglicana, o reverendo Vale Owen, pároco da igreja de Oxford. A originalidade dos conceitos interessou Northcliffe a tal ponto que ele pediu e obteve a permissão para publicar a obra de forma seriada em seu jornal. Assim, ela apareceria neste semanário durante os anos de 1920 e 1921, apesar dos protestos de pessoas ligadas à igreja, inconformadas porque os ensinamentos contidos nas mensagens não condiziam com os cânones anglicanos. E esse é nosso tema de hoje para você, que é sempre muito bem-vindo por aqui, no Vale das Curiosidades. Northcliffe não deu importância às reclamações religiosas e continuou imprimindo a série. Ele chegou a oferecer até 1000 libras ao padre, uma soma considerada excelente naquela época. Embora seus proventos fossem modestíssimos, o sacerdote recusou a quantia. Ele disse que a obra não era de sua autoria, mas das entidades espirituais que haviam ditado, mas que se sentia feliz por ter a oportunidade de torná-las conhecidas. O padre Owen rejeita a opinião geral de que os membros do clero são crédulos, aceitando tudo o que lhes é proposto dentro do misticismo. Explica que, ao contrário, o treinamento proporcionado a eles pela igreja anglicana desenvolve o seu senso crítico a fim de que não se convençam facilmente da veracidade de qualquer fato novo. Foi justamente por esse motivo que ele levou tanto tempo para admitir que as mensagens que lhe eram enviadas, recebidas por intermédio de terceiros, provinham de pessoas falecidas, uma das quais dizia ser sua própria mãe, desencarnada anos antes. Mas quando se convenceu da legitimidade dessas comunicações, dispôs-se a receber as mensagens diretamente, conforme sugestões da entidade. Então, após o término dos serviços religiosos, ainda de batina, ele se sentava na sacristia da sua igreja, de lápis na mão e transcrevendo o que lhe ditava sua mãe e o grupo de espíritos que trabalhava com ela. Vemos que existem paralelos entre a vida mediúnica do sacerdote inglês e de Chico Xavier. Ambos foram iniciados no trabalho espiritual que iriam executar por suas falecidas mães. Outra semelhança é que nem Chico nem Vale aceitaram qualquer soma em dinheiro pela publicação de seus trabalhos. A alegação de ambos foi que a obra não era de sua autoria, mas das entidades espirituais que a ditavam. Devemos ressaltar, contudo, que Chico Xavier era católico praticante e só teve 3 anos de escola primária a seu favor. Já Owen, como sacerdote da igreja anglicana, era altamente instruído. Ele frequentou algumas das melhores escolas e universidades inglesas. Apesar dessas diferenças culturais e religiosas, não existem discordâncias profundas entre o conteúdo das obras psicografadas por um e outro. Ambos receberam descrições detalhadas sobre o que ocorre após a morte do corpo físico, com informações detalhadas acerca do outro lado. A mais marcante divergência refere-se à reencarnação. Segundo Chico Xavier, ela é imprescindível para a evolução do homem, explicando de maneira racional as causas de seus sofrimentos, das distinções sociais, entre outros. Vale Owen não aborda o tema em sua obra. Conclui-se a partir dela, entretanto, que a evolução se processa em diferentes planos espirituais e em outros planetas. Partindo para uma ligeira comparação do conteúdo das obras desses dois médiuns, o primeiro ponto é de que a linguagem usada por ambos coaduna-se com a época em que viveram as entidades espirituais, sendo muitas vezes de difícil compreensão. Isso ocorre especialmente nos livros de Owen, devido à construção arcaica das frases e às expressões antiquadas. Não se pode simplesmente ler esses livros, eles precisam ser estudados. Tanto Owen como Chico Xavier psicografavam narrativas progressivas a respeito da vida após a morte, descrevendo seus habitantes, os lugares onde vivem, seus meios de locomoção. No caso de Chico Xavier, grande parte desses relatos está abrangida na série Nosso Lar, cujo autor espiritual, que assina sob o pseudônimo de André Luiz, foi quando encarnado um médico brasileiro.
Já em relação ao reverendo, as mensagens sobre o assunto se encontram na obra A Vida Além do Véu, cuja edição em português está esgotada, subdividida em 5 volumes: a parte baixa do céu, a parte alta do céu, o mistério do céu, os batalhões do céu e a parte exterior do céu. Em suma, ambos transmitem ensinamentos e descrevem o outro lado da vida de forma bastante diversa daquela apresentada pelas igrejas católica e anglicana, e dominante na época. Essas novidades causaram estranheza e até revolta entre os que leram os livros pela primeira vez. Suas respectivas igrejas também se insurgiram. Owen teve de abandonar o sacerdócio, e Chico, que não tinha batina para largar, sofreu um bocado. Há vários pontos de contatos nas descrições do além da vida nas obras de Chico Xavier e Vale Owen, entidades inspiradoras. Há ainda um detalhe bastante importante que precisa ser lembrado: os 2 médiuns não se conheceram, não falavam a mesma língua, moravam em lugares distantes um do outro, mas deram o mesmo recado. Eu fico por aqui, espero que tenha gostado, e se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, comente, participe, compartilhe, ajude o canal, e se você não é inscrito, se inscreva aqui no Vale das Curiosidades. Um abraço e até a próxima!